Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do podcast. Como prometido, eu divido. Quem fala para vocês é o Tio Gamboa, que é o KingCast. Estamos aqui para mais uma edição do nosso grande programa Podcast Palanca. Nós trouxemos aqui hoje grandes homens da saúde, tanto da área psicológica como na área biológica, se assim podemos dizer, né, doutora? Com certeza. Então, vocês que estão aí em casa, aproveitem e seguir as nossas redes sociais. Vocês sabem o nome, né? Podcast Palanca, para podermos crescer e tudo mais. Bom, pessoal, sem mais delongas, nós trouxemos aqui um tema bastante importante para todos nós, pois é um tema que vem preocupando Angola, né? Porque o país vizinho vem registrando casos dessa mesma enfermidade. Estou a falar da varíola dos macacos, uma doença que vem assolando o nosso país vizinho, que é a RDC. Então, como é o nosso vizinho, como qualquer vizinho sente-se preocupado quando uma casa está em enfermidade. Então, nós trouxemos aqui esse tema para nós falarmos um pouco sobre a varíola dos macacos. E quem melhor do que ninguém para nos explicar isso é o Dr. Evaristo, né? Dr. Evaristo, seja bem-vindo. Muito obrigado. E o Dr. Psicólogo Ladislau Cardoso. Ok. Bom, pessoal, sem mais delongas, nós vamos deixar que os nossos convidados se apresentem mais um pouquinho, para falarem um pouquinho sobre o que eles são, né? Vamos começar com o Dr. Evaristo. Dr. Evaristo. Muito obrigado, já obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Ok. Eu sou Evaristo Dalla, sou licenciado em enfermagem. Certo. Sou estudante do terceiro ano do curso de medicina. Sou docente universitário. Certo. E sou youtuber, agora já fazendo a publicidade. Lá no YouTube, Biodala, temos diversos assuntos sobre saúde. Ok. Vão lá, sigam os canais e deem um like lá nos vídeos. Boa. Senhor psicólogo da Ladislau Cardoso. Depois fica enquadrado. Enquadrado, exato. Bom, eu sou Ladislau Buba, psicólogo clínico, licenciado em Psicologia Clínica. Certo. Também docente universitário. Certo. Funcionário do Hospital Regional, Desde mesmo na área de Psicologia Clínica. Psicoterapeuta e também faço a terapia ao domicílio nesta minha área. E pronto, estamos aqui para dar o nosso saber também. Boa. Bom, pessoal, os nossos convidados aqui acabaram de se apresentar e melhor do que ninguém, nós vamos começar com o nosso tema. Bom, vamos começar com o Dr. Evaristo Dalla. Dr. Evaristo, na área biológica, como podemos definir a varíola dos macacos? Muito bem. A varíola dos macacos é uma doença viral. Certo. Causada por um vírus chamado Mpox. Tanto até que a doença em inglês completa é Monkeypox. Monkey de macaco, pox de varíola. Então o nome do vírus é Mpox. É importante referenciar aqui que a varíola é uma doença antiga. Ok. Essa varíola dos macacos é basicamente uma variação da doença original. Existe uma varíola clássica que tem duas cepas, né? A cepa maior e a cepa menor. Inclusive, a varíola foi a primeira doença a ser erradicada por meio de vacinação. Sim. Então, a varíola como doença, né, do ponto de vista clássico, já existe há muito tempo. A varíola dos macacos ela surge em 1958, em laboratório. Exato. 12 anos mais tarde, isso em 1970, ela surge então na República Democrática do Congo, né, adquirindo um caráter endêmico. Ali a doença surgiu, matou muita gente e tudo mais. Mais tarde, lá em 2017, né, a doença surge fora da África pela primeira vez no Reino Unido. Então a varíola dos macacos é uma doença viral. Ela é parecida a muitas outras doenças que existem hoje em dia. E daqui a pouco vamos também tocar nesses assuntos. Agora, o primeiro grande surto que adquiriu características endêmicas e matou mais gente do que esperado aconteceu, né, na Nigéria. Deve saber que a Nigéria é o país mais populoso da África. E qualquer doença ali, do ponto de vista infeccioso, vai tomar características endêmicas muito rápido. Então, Nigéria e a República Democrática do Congo são os países da África que demonstraram basicamente o nível de letalidade desta doença ao mundo. Muito importante também referenciar aqui que
O Reino Unido atualmente também está a sofrer com surtos desta doença, não só o Congo. Ok. Só que como o Reino Unido é basicamente um daqueles reinos, um daqueles países do primeiro mundo, certo, a doença certo. tem dificuldades em se propagar, dado o nível de organização que eles têm. Okay. Então é mais ou menos nestes moldes. Ok. Doutor Ladislau, na área psicológica, como podemos caracterizar esta doença? Bom, é importante entender que todas as doenças virais, certo, em princípio, elas nos aparecem como uma doença crônica nessa direção. Okay. E, entretanto, a informação que as pessoas têm em relação à doença, isto pode fazer que haja uma mudança emocional e psicológica. Okay. Como deve saber, a forma como se encara hoje esta patologia, a varíola de macaco, não é o mesmo na altura quando estava a ser visto com o Covid-19. Okay. Mas o facto de a pessoa entender que isto é uma doença de fácil contágio, não com gravidade em relação à Covid-19, as pessoas tendem a ficar alteradas emocionalmente com medo de adquirir esta mesma doença. Okay. O importante é dizer que todo indivíduo acometido com uma doença, psicologicamente, não está bem. Por quê? Porque a doença ela traz consigo consequências orgânicas e consequências psicológicas. Repare que uma das medidas de prevenção desta doença é o isolamento. Certo. Imagina que vai tirar o ambiente social da pessoa e emocionalmente a pessoa não está bem. Surge o isolamento. Por isso é que existem doenças mentais associadas com algumas doenças de foro orgânico. A depressão é uma delas. Okay. Porque a pessoa sente-se isolada do meio do outro. Então, a ausência deste convívio faz com que o indivíduo comece a ter essas alterações psicológicas. Uma delas é baixa autoestima. Exato. E depois, a perda do eu, a perda do próprio conhecimento. Repare que a pessoa tem um convívio familiar e se isola. E depois o doutor Evaristo vai mencionar um destes elementos de transmissão, exatamente o contato direto que as pessoas têm. Remete o indivíduo ao isolamento, remete o indivíduo ao distanciamento e o cuidado que se deve ter com esta pessoa. E uma delas é a proximidade. Então, psicologicamente, surge aquela doença que nós chamamos de transtorno psicológico devido à condição médica. Então, aí tem esse impacto que acontece. E não só, a própria clínica da doença em si, ela já é estigmatizante por causa daquilo que são as alterações físicas que apresentam, alterações cutâneas. E ela tem uma característica mais ou menos semelhante a quem tem sarampo, por exemplo. Embora a varíola do macaco tenha características próprias. Então, isso faz com que, psicologicamente, o indivíduo não lida positivamente com isto. Bom, senhor doutor, desculpa cortar, né? Temos aqui sobre sarampo, eu ia já também aproveitar para saber a diferença entre varíola dos macacos, nesse caso, sarampo e a varicela. Essas três, como é que são caracterizadas? Muito obrigado. Na verdade, o doutor Ladislau faz uma colocação aqui muito importante. Certo. Eu poderia me antecipar com estes sintomas, mas vamos nesta diferença. Exato. A varíola dos macacos, o sarampo e a varicela são três doenças que são virais. Exato. A varicela é causada por um vírus chamado vírus da herpes zoster, assim mesmo. Certo. O sarampo é causado pelo vírus do sarampo. Exato. E a varicela é causada mesmo pelo vírus da varicela. Okay. Aqui, no caso da varicela dos macacos, é o vírus Mpox. O doutor faz uma colocação aqui que é muito importante, que ela, né, em clínica a gente fala que se diferencia com sarampo. A gente faz um diagnóstico diferencial porque são parecidos. Exato. O sarampo, ele denota no paciente um conjunto de manifestações cutâneas. Né? Aqui para o pessoal entender, algumas borbulhas, que em clínica a gente chama de manchas de Koplik. Okay. As manchas de Koplik são parecidíssimas às primeiras manifestações cutâneas que surgem na varíola dos macacos. Tanto é que quando o paciente vem para o hospital, e vamos torcer para que essa doença não tenha propagação em Angola, certo. Mas se eventualmente aparecer, a primeira interpretação que os médicos vão ter é mesmo com varicela e com sarampo. Okay. Até porque né, a varíola dos macacos inicialmente tem um grupo de sinais e sintomas e a posterior tem outras. Exato. Por exemplo, o paciente tem febres altas, o paciente tem mialgia, dor nos músculos, o paciente tem náuseas, o paciente tem vômitos, o paciente tem
prostração, fica meio que cabisbaixo, não consegue se colocar em pé. Tudo isso é parecido à malária. Então, quando o paciente é aparecido no hospital, a primeira coisa que a gente vai entender é que o paciente tem malária. Exato. E não só malária, também é parecidíssima a uma doença que, claro, a mídia não fala muito, não sei porquê, mas é muito comum em Angola, chamada leptospirose. Okay. A leptospirose e a malária são parecidíssimas, são iguaizinhas. A leptospirose, inclusive, vai se aproximar muito da varíola dos macacos, porque o nome da doença que está a ser veiculada nas mídias é varíola dos macacos. O problema é que os macacos não são os únicos elementos que transmitem a doença. Okay. Também roedores, ou seja, ratos também transmitem assim mesmo. Essa é uma novidade. Sim, os ratos também transmitem a varíola dos macacos. Ou seja, o mesmo cara que transmite a varíola dos macacos transmite leptospirose. São duas doenças que têm basicamente características iguais. A leptospirose, diga-se de passagem, é uma doença bacteriana, causada por uma bactéria que é uma espirila, que é uma espiroqueta. E a varíola, ela é viral. Quer dizer que o rato, ele, uma vez estando contaminado, né, estando infectado, pode transmitir as duas naturezas de doenças, tanto a leptospirose bacteriana como a varíola, que é viral. Então, esse é um aspecto muito importante que temos que levar em conta. Boa. Bom, já que o Dr. Evaristo toca já também no assunto sobre os sintomas que esta mesma doença pode apresentar. Certo. Inclusive, até já fomos levando algumas. O paciente tem febres. Certo. O paciente tem cefaleia, que é dor de cabeça. Certo. O paciente tem mialgia, que é dor nos músculos. Tem náusea, tem vômito. Inicialmente é isso. Exato. Passados 2 semanas, de 2 a 4 semanas, começam a aparecer então as manifestações cutâneas que são características da doença, da varíola. O paciente tem, né, o aparecimento, aqui vamos dizer borbulhas, porque temos aqui imagens para lembrar. Aparecem algumas borbulhas. E esses pacientes, uma coisa muito importante, quando se tratam, geralmente paciente infectado com varíola, a pele não volta a estar normal como era antes. O paciente tem, né, deformidade crônica da pele, já não passa, ficam mesmo deformidades. O paciente vai, inclusive, alguns pacientes, eles têm um tipo de face que em semiologia a gente chama de face leonina. A face leonina se vê muito em pacientes com lepra, por exemplo. Então, isso é uma coisa que, pronto, tem que nos amedrontar um pouquinho. E aumentamos, então, os níveis de prevenção. Deixam as manifestações cutâneas que depois são incorrigíveis. Exato. Bom, Dr. Ladislau, podemos dizer que existe um grupo específico para essa doença? Ou todo mundo está sujeito a... Olha, até onde a literatura nos afirma e a realidade, tal como o doutor já referiu em relação ao contágio, não é um grupo específico. Porém, alguns estudos indicam alguma propensão para a população africana, tal como o doutor já referiu. Primeiro temos as condições sanitárias, por isso é que ela teve origem na África, e já há um indicativo que as pessoas de alguma maneira sentem um bocadinho suspeitos quando estão em África. Não é por conta daquilo que é a originalidade e também aquilo que são os serviços deficitários de saúde. Mas, entretanto, não existe uma população indicada. Por quê? Se olharmos muito nas fontes de surgimento da doença, sabes que o macaco, o rato, o cão são animais que existem em todos os lados. Então eles podem realmente ser o transportador para qualquer área que seja. Embora temos aqui uma particularidade, tal como o Dr. Jeque referiu. Existem, digamos, as doenças, há uma grande inclinação para a raça negra. Há uma grande inclinação. Por isso é que aqui devemos ter em conta isto. É verdade que nos outros países, como o Reino Unido, teve algum impacto significativo, mas a forma como se observa para estes países é diferente de como se observa para os países africanos. É importante referir que o nível de surgimento e a própria propagação tem muito a ver com as medidas sanitárias que se tomam. É importante dizer, não estamos a falar concretamente de uma população específica. Para que a gente diga, olha, não, se calhar esta é uma realidade africana, não é uma realidade europeia, nada disso. Os estudos mostram que não foi só a África que teve isto. E o número de mortes também não foi somente tipificado em África. Acredito que o doutor Evaristo, dentro da ciência da saúde, poderá acrescentar em relação a isso. Doutor Evaristo. Uma coisa muito importante que o doutor faz aqui é quanto a estigmatização da África contra essas doenças de caráter epidemiológico. E é muito importante que eu diga aqui uma coisa.
Quem sai de Portugal para Angola toma vacinas em Portugal para não se contaminar com doenças de De Angola. Angola, ok. Quem sai de Angola para Portugal é o contrário. Basicamente, se vacina aqui para não levar doenças para lá. Exato. Quer dizer, os países de fora, Ok. eles sabem que a África é basicamente um poço de doenças De infecto-contagiosas. Por quê? Por conta das nossas condições sanitárias. Sanitário, Se entras agora, sei lá, no YouTube e veres quais são as condições sanitárias da Nigéria, do Senegal, Exato. da Angola, do Mali, Do é Mali. tudo igual. É tudo É igual. precariedade. E essa precariedade em epidemiologia é o primeiro passo, né, para a contaminação massiva de variadíssimas doenças. E há outro sim, o Dr. Evaristo dizia muito naquela questão da irreversibilidade dos pacientes que têm varíola do macaco. De macaco. Em função daquilo que é as mudanças físicas que o paciente apresenta, Sim. então o estigma geralmente se apresenta. E este indivíduo nunca é o mesmo como antes, porque deixa sequela. Sim. Nós temos pessoas, só para ter um exemplo, que tiveram lepras com Sim. sequelas até hoje. Certo. Para dar um grande exemplo. Então, psicologicamente, este indivíduo não consegue lidar socialmente com os outros. Por quê? Há uma diferenciação entre a sua aparência antes e depois. Certo. Então, de alguma maneira, já há um retraimento em si próprio. E não só, há uma estigmatização em relação às pessoas. Hoje, mesmo as pessoas que tiveram a lepra, com aquelas sequelas que têm e a falta do entendimento de transmissão da própria doença, afasta significativamente estas pessoas. Esse é um ponto muito importante. Repare que eu tenho experiência profissional de pacientes com tuberculose, uma doença curável que se cura. E muita gente não consegue lidar com pacientes que têm tuberculose. Imagine, apesar de que também tem um nível de contágio que, felizmente, já medidas preventivas e curativas, temos um número de pessoas que, por causa da desinformação, tendem a estigmatizar estas pessoas. O mesmo aconteceu com o Covid-19 e oxalá que com a varíola do macaco seja de uma forma diferente, que nos remete a pensar na mesma direção. Basta que tenha esta doença, mesmo na pós-cura, as pessoas tendem a afastar-se destas mesmas pessoas. Bom, Dr. Ladislau, há uma certa discriminação pela pessoa que teve a mesma doença? Bom, devemos entender que este é um vírus, embora já exista, nós aqui não temos, digamos assim, registros significativos, não é? Daí que não podemos adicionar aqui aquilo que é um número significativo de estigmatização. Mas nós podemos analisar em relação à experiência de certas doenças que nós já tivemos aqui, nomeadamente a febre amarela. Tivemos um bom período de lepra, um bom período de sarampo, a Covid-19, a tuberculose. Olhando pelo histórico de doenças que nós tivemos aqui, isto devemos nos preparar. Devemos nos preparar porque a estigmatização ela surge, sobretudo, por falta de conhecimento das pessoas. Repare que passamos por um período que as pessoas, mínima tosse que tinham, as pessoas associavam com a Covid-19. Logo, é importante perceber, o que deixa as pessoas daquela forma, deixa a pessoa com um certo estigma, não é necessariamente a doença, mas é a percepção que as pessoas têm da própria doença. Associado com a desinformação. Nós estamos num mundo muito aberto de informação. E as pessoas entendem, recebem a informação de uma forma muito bruta e agem na mesma proporção. Dali que podemos esperar que haja, digamos, rejeição, haja uma discriminação em relação à pessoa que tem esta própria doença. Mas também a falta deste mesmo conhecimento poderá fazer que, caso nós tenhamos registro significativo no país, haja mais contágio. Por quê? Porque as pessoas, e como o doutor disse, as pessoas poderão, em certa medida, não ter o entendimento da própria doença e negligenciar. Aí surge. Porque nós temos, só para dar um exemplo, temos experiência de famílias toda com lepra. Por quê? Bom, porque pensou-se que aquilo era uma sarna e foi fazendo aqueles tratamentos em casa e depois de um período a doença foi propagando para toda a família. Então aqui nós podemos dizer discriminação versus desinformação. Porque se não temos uma informação mais coerente
mais clara acerca da doença, nós podemos pensar de alguma maneira que essa é mais uma invenção que existe. Exato. Assim como a Na Covid-19, as Covid-19, pessoas ok. diziam, "Olha, é uma invenção. É uma invenção, certo, Mesmo certo. tendo, digamos assim, dados concretos de pessoas que passaram, exato. morreram por conta disso. Não é? Isso, certo. Então, é importante perceber que nós estamos nos tempos em que a informação é muito mais importante, sobretudo com a prevenção. Porque nós temos que ter, hoje nós estamos a falar mais da medicina preventiva do que curativa. Nenhum. Mas agora, nós também temos que louvar aqui o que costuma ser feito. Por exemplo, o MINSA tem estado a fazer um trabalho muito bom. Vimos isso com basicamente a Covid. A Covid não estava nem em Angola, estava nos países distantes do nosso país. E né, o Ministério, naquele tempo, com a ministra e com o antigo secretário de Estado, né, o professor Dr. Franco Mufina, conseguiram se antecipar e criaram um conjunto de medidas, né, preventivas para que, quando a doença chegasse, e chegou, encontrasse todo um arcabouço preparado para contrapormos a isso. É isso que a ministra agora está a fazer. Na semana passada, foi informado nos meios de comunicação que né, o Ministério já está preparado com medidas de contenção, inclusive nas fronteiras, tem ali uma comissão multissectorial para se antecipar a isso. Isso é muito, mas muito bom. Agora, do ponto de vista mesmo de organização interna, sinceramente falando, eu não acredito que nós, Angola, estejamos preparados para dar de cara com um problema destes. Por questões óbvias. Nós temos problemas temos problemas sanitários que nós estamos a conseguir corrigir até hoje. Exemplo, malária. Malária, no meu ponto de vista, já era para a gente contornar há algum tempo. Se malária que tem né, um nível de infecciosidade inferior a essas doenças que se aproximam, como a varíola dos macacos, a gente não consegue. Imagina uma doença como esta, cujo mecanismo de transmissão é o quê? Contato físico, por exemplo. Outra coisa é aerossóis. Eu estou aqui a falar, estou a liberar partículas de saliva. Quem inala isso pode se contaminar. Relações sexuais. Beijos. Ingestão de carne contaminada. Existem muitas localidades. Olha, Angola não é só Luanda. E boa parte das províncias se consome macaco. Se consome rato. Né? Meu pai conta que naquele tempo deles, lá no mato, não tinham muita escolha. Aquilo era, passou um rato, um animal qualquer, era agarrar, matar, entrava confuso, recebia um nome em quimbundo e aquilo já estava. Então, o consumo de ratos, macacos e outros animais né, que podem também transmitir a doença ainda basicamente, ainda está em ápice no nosso país. Então, medidas para contornar a situação do ponto de vista preventivo, o Dr. Ladislau aqui fez uma colocação importante. Esse exercício que a gente faz, a podcast Palanca, né, trazendo esse tema aqui, é muito importante do ponto de vista de prevenção. Agora, do ponto de vista mesmo de tratamento, eu acredito que o Ministério está ali já né, a se antecipar, se calhar adquirindo medicamentos. Dr. Ladislau, né? A que nível nós podemos considerar esta doença a nível psicológico? Do tipo, existem vários tipos de doença que acabam afetando o nível psicológico. Exato. E existem doenças maiores, né, que podem afetar significativamente. Esta doença, que nível é que podemos considerar ela? Bom, nós devemos considerar essa doença a um nível preocupante e de alguma maneira todos aqueles que poderão ter esta doença. O acompanhamento psicológico vai ser a longo prazo. Por quê? Por causa das consequências que poderão, as sequelas que essa mesma doença deixa. Pronto, as pessoas que tiveram a Covid-19 depois de um tratamento, fisicamente estão bem. Mas as pessoas que têm esta doença, elas vão ter algumas sequelas físicas. Aquilo que é a autoimagem pode ficar modificada por muito período de tempo. E por isso o apoio psicológico, emocional destes pacientes deve ser dado a long time. Então não podemos aqui definir, olha, no pós-tratamento a coisa está tudo bem. Está tudo bem, exato. Até hoje, até há uma coisa de mais ou menos um ano, nós ainda recebíamos pacientes que ficaram deprimidos
porque nós temos aquela chamada depressão ciclotímica, ela é cíclica. Exato. Há sempre períodos que, em função da experiência que viveu, tende a surgir. Nós ainda recebemos pacientes assim, porque uma coisa é a gente ter a sua rede social abrangente e a gente lidar socialmente sem problema, e outra coisa é ter essa restrição por um longo período de tempo. Então, esta doença também pode nos apresentar a preocupação do suicídio. Se o indivíduo tem dificuldade de autoaceitação em função daquilo que são as sequelas, pode fazer com que pense no suicídio. Porque nós devemos perceber que a questão não é também a própria doença em si, é a ideia, a percepção que se tem da própria doença e que a pessoa olha para si mesmo pelo facto de ter esta doença e as sequelas que tem. Olha, eu fisicamente estava bem, não tinha qualquer cicatriz, agora vou manter-me com essas cicatrizes por muito tempo. Imagine que se trata de uma jovem dos seus 20 anos de idade, com toda aquela cicatriz que vai ter em função da doença que teve, a pessoa vai ter uma autonegação. E em psicologia nós chamamos de luto. Há doenças que nos fazem entrar num processo de luto. E a primeira fase do luto é mesmo a negação. Sair da fase da negação para a fase da aceitação leva um determinado período de tempo. Então, psicologicamente, esta pessoa pode passar por situações muito difíceis e que o acompanhamento vai ser gradual, posterior. Então, não podemos achar que é uma doença que depois de curada, a pessoa emocionalmente está bem. Não. Vai levar um certo tempo. Exatamente. Doutor Evaristo, sabendo que tem várias doenças que se assemelham à varíola dos macacos, como nós vamos saber que estamos infectados e quais são os procedimentos a seguir? Esse é o problema. Do ponto de vista da pessoa, a pessoa não vai saber. Exato. É por isso que aqui queremos insinuar, queremos induzir aquelas pessoas que nos ouvem a se dirigirem a um hospital para qualquer sintoma que tenham. Porque você não pode ir somente para o hospital quando você mesmo entende que a doença é grave. Olha, as doenças graves elas começam com manifestações mínimas, manifestações que a gente despreza muitas vezes. Então é importante ir a um hospital. O médico, né, dentro de toda a perícia médica que tem, vai pedir uma bateria de exames para ir descartando algumas doenças e ficar com uma no final. No meio hospitalar existem 2 exames importantíssimos que vão detectar a doença propriamente dita. Existe, né, uma prova chamada prova de ELISA, que é muito importante porque busca os anticorpos que o vírus causa, né, cria no corpo. E também tem um exame bem importante, inclusive a Covid-19 fez com que esses aparelhos fossem disseminados pelo país todo, que é uma prova de biologia molecular conhecida como PCR, que busca conhecer o DNA do agente biológico de qualquer doença. Então é basicamente isso, é mesmo se dirigir ao hospital. E outra coisa, como a doença traz, eu não sei se, pronto, depois da vossa programação, se calhar vou me antecipar um pouquinho, como a doença traz manifestações físicas gerais, a pessoa quer se tratar em casa como se fosse malária. Ali é que está o risco. Quando se faz automedicação, existem muitos riscos. Primeiro, resistência aos medicamentos. Você vai usar um medicamento agora para uma doença que não é aquela que você está a tratar. Quando aquela doença surgir e colocarmos o tratamento, já não vai fazer efeito. Você faz resistência àquilo. Isso é uma. A outra, como você está a tratar a doença com medicamentos errados, a doença que você tem pode ganhar resistência, pode se transformar nas formas mais graves num curto período de tempo. Então, ir ao hospital, evitar a automedicação, é um dos elementos que todo profissional de saúde, não importa a área, né, indica e tem que indicar aos pacientes com essa pretensão. E, digamos, a nível da saúde, né, fizemos aqui a pergunta para o nosso psicólogo a nível psicológico, mas vamos dizer também no nível da saúde, em que nível está? Porque doenças na saúde também têm níveis. Exato. Como também podemos classificar esta mesma doença? Olha, eu sou técnico de saúde e sou treinado em não, assim, menosprezar umas intermédios. Sim, não estamos a menosprezar. Beleza. Sim. Estamos em nível de perigo. De perigo, pronto. Exato. A doença ela é perigosa. Exato. Toda doença. Sim. Essa é perigosa em todos os níveis, inclusive quando a gente analisa o modo de contágio. Exato. A facilidade que se contagia a doença nos coloca em alerta. Isso é uma. Agora, do ponto de vista orgânico, a varíola dos macacos, assim como a varíola clássica, elas são doenças graves. Só para você ter uma ideia,
uma das complicações que ela pode denotar é uma coisa conhecida como meningoencefalite. Ok. A meningoencefalite é uma complicação de muitas doenças bacterianas, virais, fúngicas, protozoárias, por exemplo, na qual há comprometimento do cérebro e das meninges, que são as capas que recobrem o cérebro. Exato. E toda a doença, quando chega a nível psicológico, desculpa, psicológico, nesse caso não, a nível neurológico, psicológico exato, aqui exato. é o doutor mesmo, a nível neurológico, o comprometimento sistêmico é mais grave. Exato. Porque, olha, o cérebro ele controla todo o corpo. Certo. Se você afeta um campo do cérebro, por exemplo, você fica cego. Exato. Um campo do cérebro, você fica mudo. Um campo do cérebro, você para o coração. Exato. Um campo do cérebro, você para os pulmões. Então, se você afeta o cérebro, dependendo do campo do cérebro que você afeta, vai ter uma manifestação sistêmica grave. Então, por isso é que ela é bem temível mesmo. Outra coisa importante são as manifestações cutâneas mesmo. Exato. Isso deforma o corpo, deforma a cara. E como o doutor Estamos já a dizer de danos físicos. Enfim, de danos físicos mesmo. E falando de danos físicos, aproveita já também para nos esclarecer quais são os danos que apresentam ao indivíduo essa doença. As complicações. Exato. Olha, como a doença ela é rara, né? Certo. As manifestações ou as complicações ainda estão em estudo. Estudo, Mas ok? aquelas que já conhecemos, de facto, são manifestações cutâneas na Exato, pele, na pele, né? sim. Todo o corpo é Todo- importante. Exato, Todo exato. o corpo. Claro, sim. E com todo o corpo é muito importante, e aqui o doutor acho que deverá mesmo tocar, vai haver uma complicação, um conjunto de complicações psicológicas que são graves. Exato. Como afeta todo o corpo, as manifestações cutâneas também aparecem no pênis. E se Exato. aparecem no pênis, prejudica a vida sexual. Exato, E exato. você sabe, nós os homens, se afeta o sexual, afeta Afeta tudo. tudo. Quer dizer, Assim exato, mesmo. exato. Outra coisa muito Ok. muito importante da varíola dos Exato. macacos é que ela pode afetar os nervos periféricos. Exato. Como consequência disso, a pessoa pode ter a chamada paralisia periférica, ou seja, a pessoa pode ter, como acontece na lepra, né? Exato. A pessoa pode ter deformidade dos membros superiores, deformidade dos membros inferiores Exato. e por aí fora. Tem manifestações oculares. O paciente pode ir perdendo gradativamente a acuidade visual e adquirir cegueira a longo prazo. Isso é muito importante mesmo. Outra coisa, né? A estigmatização social é muito importante. Exato. Se a pessoa estava, assim, boa, Fisicamente. Fisicamente. Exato. agora tem deformidades visíveis, as pessoas se afastam de você. Exato. E isso dá, né, problemas psicológicos, o doutor já disse. E todo problema psicológico ele se repercute em problema físico. Só para ter um exemplo, se você Sim. tem depressão, vai haver a hiperliberação de adrenalina, por exemplo. Certo. A adrenalina faz com que o coração trabalhe muito rápido Muito no período de tempo. Sim. Isso desencadeia hipertensão arterial. Por isso é que em clínica a gente diz que estresse é basicamente um dos caminhos para a pessoa desenvolver hipertensão arterial. Ok. Isso é muito, mas muito importante. Uma outra coisa que eu não gostava de deixar de falar aqui Certo. é que as doenças virais são um grupo de doenças das quais a gente menos conhece em medicina. A gente conhece muito pouco sobre os vírus. Só para teres uma ideia, os cientistas estão divididos se os vírus são seres vivos ou não. Exato. É basicamente isso. Outra coisa. Nós não temos curas para as doenças virais. Mas todas não temos curas para doenças virais. Não tem cura. Não tem. Exemplo de uma doença viral. Gripe. Exato. Você teve gripe ano passado, vai ter no sim, próximo ano. sim. Tem sempre. Ela vai e vem. E Exato. como a gente não tem muito conhecimento sobre as doenças virais, vou dar aqui um exemplo. O sarampo, por exemplo. O Exato. sarampo é uma doença com um comportamento esquisito. O sarampo aparece numa pessoa, se trata, a doença passa, nunca mais aparece Nunca na mais vida. Exato, exato. As outras doenças não vão Nesse aparecer. caso, ela desenvolve imunidade para a pessoa? É isso que eu estou a tentar transmitir para você, que sobre as doenças virais nós não Exato, conhecemos não muito. conseguimos, certo. Uma aparece, nunca mais aparece na vida. Exato. Outras vão aparecendo. aparecendo. E outras são letais mesmo. Exato. Quando aparecem, geralmente a pessoa É. tem alta probabilidade de vir a óbito. Exato. Então, como a ciência não tem muito conhecimento sobre as doenças virais, isso é um alerta para a gente ir se prevenindo mais e mais. Exato. Ficamos atentos, né, às informações que vão surgindo do Ministério, da televisão, daqui do Palanca Podcast, Exato. lá do Biodala. Exato. Todas essas informações são importantes, porque estamos a lidar com uma doença que é viral e a própria ciência admite que não tem muito conhecimento sobre ela. Exato. Então se torna mais perigosa ainda, porque as doenças não se comportam do mesmo jeito em todas as pessoas. Uma pessoa que tem malária hoje, duas pessoas que adquirem malária no mesmo período de tempo, uma pode desencadear manifestações graves da doença e a outra curar em 3 dias. Exato. Então é isso que também temos que ter em atenção. E
A primeira recomendação é que devemos nos informar. Quanto mais informação temos a respeito de uma doença, melhor nos prevenimos. E por outra, como se trata de uma doença que a nível da unidade sanitária que nós temos, a nível dos nossos hospitais, ainda não se tem meios próprios para poder acudir a este caso, então não se pode esperar que a situação saia do controle para procurar os profissionais. Recomendações. Exato. Algumas eu me sinto de alguma forma ultrapassado pelo Dr. Ladislau, que fez colocações aqui muito, mas muito importantes. Mas vamos aquecer assim, é importante continuarmos a nos informar, estarmos conectados àquelas cadeias de informação que nos trazem informações sobre essas doenças. Isso é muito importante. Outra coisa é, eu estou a entender que o Ministério daqui a pouco vai delinear um conjunto de linhas que vão formar um protocolo de prevenção. Certo, é o que nós esperamos. O Ministério vai publicar isso. Exato. Né, pelos seus canais de informação e pelos canais públicos. É importante a gente pegar essas informações, encarnarmos, seguirmos a risca e propagarmos essas informações. Certo. A gente vai ouvir essas informações na televisão, nas igrejas, né, polícias, bombeiros costumam disseminar isso, profissionais de saúde, Palanca Podcast, Biodala. Todas essas cadeias vão disseminar essas informações e é importante nós, né, só sermos os veículos que vai disseminar isso. Cada um de nós tem que ser um profissional de saúde. Não, eu sou matemático, tudo bem. Em dias de pandemia, você é profissional de saúde que vai disseminar a informação. Exatamente. Nesse caso, os agentes sociais são importantes parceiros do Ministério no sentido de prevenir, no sentido de ajudar no tratamento, né? Viabilizando a informação, fazendo com que mais pessoas com tais sintomatologias chegam ou acorram às unidades hospitalares. Muito obrigado por participarem, doutor Evaristo. É um prazer. Doutor Ladislau, muito obrigado. Então, mandem já um abraço para a família, para quem... eu vou começar mesmo. Estava a mandar, qual câmera é esta? Pode ser esta, aquela. Vou mandar para esta. Eu gostaria de mandar um abraço a todos os meus estudantes do Instituto Superior Politécnico da Catepa. Exato. Meus estudantes da Escola Jardim do Éden. Exato. Eu até achei que podias falar primeiro Jardim do Éden. Depois que porque eu também estudei no Jardim do Éden. Pronto, então... assim mesmo. Queria mandar também um abraço a todos os meus associados da Universidade de Ranger Gambari. Exato. Universidade aonde sou presidente da Associação dos Estudantes. Certo. Temos essa informação. Muito bom. Exato. Meus professores da universidade. Exato. Muito obrigado. Todo mundo que me conhece pelo Biodala. Exato. E agora também pedir que se inscrevam no meu canal lá no YouTube. Exato. Biodala. Só inscrever no YouTube Biodala. Nós temos muitos vídeos de saúde lá. Sigam-nos e assistam os nossos vídeos. Deem aquele like motivador. Espero podermos nos encontrar. Estás a esquecer o Medi... Ok. A Mega Minds. Nós temos o maior curso preparatório da província de Malais. Em números e em qualidade. Sigam lá a Mega Minds. Estamos com as inscrições agora. Temos uma bancada na Escola Jardim do Éden e outra bancada na Escola Técnica de Saúde, no IMSE, né? Nós temos as nossas bancadas, se inscrevam, estamos a preparar pessoas para entrar no ensino superior e eu pessoalmente estarei lá lecionando biologia. Doutor Ladislau. Bom, eu começo a mencionar a minha família, a minha esposa, os meus filhos. E também um abraço a todos os meus colegas do Hospital Sanatório, que estamos aí a dar o nosso melhor. E os meus colegas também da Universidade de Rainha Gingambá. Muito bom. Sobretudo do curso da Psicologia Clínica, os estudantes finalistas que estão prestes a sair. Então, sigam o podcast sempre que possível, procurem o link, vão encontrar. Então, mantenham-se informados. Boa. Muito obrigado.